irmãs, celebrando o dia de finados. Eu só queria repetir aquela segunda leitura aqui, impressionante, do livro de Jó. Sabe que o livro de Jó fala muito do sofrimento de Jó e que ele não acha explicação para o seu sofrimento. Mas ele disse aqui palavras muito misteriosas. Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravada na rocha para sempre. O que ele quer? Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Palavras misteriosas no Antigo Testamento. No tempo, o Jó que se sente sofredor e não sabe por que ele sofre, mas chega um ponto que ele fala, eu sei que o meu Redentor está vivo. Quer dizer, quase que ele está mostrando que ele tem alguém em Deus que o defende, Deus é que está castigando a ele, mas ele diz, há um Redentor em Deus, Essa é a fé dele. E também para todos nós, a nossa fé na vida e na ressurreição. Nós lidamos constantemente com a morte, Nossos parentes, amigos, mas nesses 2 últimos anos a coisa foi muito séria, Nós nunca vimos tantas mortes nessa pandemia. E a realidade dessas mortes nos atingiu e não sabíamos como escapar, Todos nós nos sentimos, que descobrimos que nós podemos morrer a qualquer hora, independente da idade. Então, esse tempo é ótimo para a gente refletir sobre a brevidade da vida. Tem um salmo que diz, Senhor, ensinai-nos a contar os nossos dias. Contar os nossos dias quer dizer, contar que ele chega ao fim, A descobrir, saber contar os nossos dias. A gente chega a uma certa idade, a gente tem que começar a contar mais os dias, Depois de uma certa idade, nós já temos certeza, a vida não vai muito mais longe, não. Por isso nós temos que estar atentos, que a vida passa. A vida dura para sempre, mas a gente passa pela morte. Então, para todos nós, conforme o Evangelho de hoje, resta aproveitar o tempo que nos resta para a nossa vida, mas, por exemplo, nossa vida é cheia de esperança, cheia de esperança mesmo. E as leituras de hoje, vocês viram, e o prefácio da missa de hoje diz o seguinte, em Cristo brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, Senhor, a vida não é tirada, mas transformada. Então, e a palavra de Deus hoje do Evangelho nos convida à vigilância, estar atentos, que vossos rins sejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor, o patrão,
voltar de uma festa de casamento. A expressão cingir os rins significa estar atento, trabalhar, não ficar parado esperando o fim, sem mais nem menos. Atentos, com as luzes acesas, né? A gente precisa estar fazendo nosso trabalho, a nossa obra. Portanto, os servos devem comportar-se como se estivessem trabalhando durante o dia. Mesmo quem está vivendo numa noite, a gente tem que estar com a luz acesa, atentos. Outro elemento importante é a mudança radical que acontece nas situações, né? Por ocasião da entrega da recompensa. Os servos passam a senhores. O próprio Senhor servirá a mesa como Jesus os fez na última ceia. Ele passando, ele vai servir aos seus servos. Então, quando vivemos assim, não temeremos mais a morte, mas veremos como viu São Francisco, como uma irmã que nos toma pela mão e nos conduz ao nosso Pai. Vamos rezar o nosso credo, renovando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,